Olá a todos, este é o canal Revelar. Pessoal, hoje tem bastante matéria diversificada entre si, então elas não estão em uma ordem, né, como normalmente eu costumo colocar aqui. Eu vou começar com essa aqui, vocês vão entendendo aí a diversificação. Hoje tem bastante coisa diferente para mostrar para vocês. A primeira delas é isso aqui. O Congresso brasileiro está discutindo diminuir carga horária de trabalho no Brasil, que está acima da média mundial. Eu já trouxe duas matérias para mostrar para vocês aqui, explicando como eles estão descartando as pessoas por conta da Revolução Industrial. Quer dizer, há cada vez menos necessidade de pessoas porque eles estão criando cada vez mais máquinas substituindo pessoas. E aí nós já somos um país que é pobre. Ah, mas a Finlândia trabalha só 30 horas. Eu não sei quantas horas trabalha lá, só chutando qualquer número. Porque não sei onde trabalha menos, não sei onde trabalha menos. O Brasil é pobre, o Brasil tem de trabalhar. Nós vivemos em um mundo que não é um paraíso. No livro de Gênesis, lá no começo é dito que Adão tinha por castigo trabalhar, tirar do suor do seu rosto o seu sustento. Nós tivemos uma amostra há pouco tempo, né, durante o período do flagelo, ali de 2020 em diante, o que acontece quando o mundo não trabalha, quando as pessoas se trancam dentro de casa e acham que a comida vai cair do céu. O que aconteceu? Inflação, empobrecimento, falta de poder de compra, o poder aquisitivo das pessoas caiu e aí a miséria aumenta. Então, um país que não trabalha, que é vagabundo, vai ser mais pobre. Nós já temos um monte de feriados que a maioria deles nem deveria existir. As pessoas já param, muitos, sábado e domingo. Não trabalham 2 dias da semana, muitas pessoas. E aí não trabalham no feriado, ainda querem diminuir a carga horária de trabalho. O que vai acontecer? Nós somos um país já que está envelhecendo, já é quase um país de idosos, né? Tem cada vez menos jovens nascendo, então nós somos um país que está envelhecendo e não enriqueceu, ou seja, vai ser um país idoso e pobre. A persona brasileira vai ser essa, um idoso pobre. É isso que o país quer? Certo, então vamos criar uma PEC para tornar o país pobre. Né? É normal que as pessoas tenham preguiça. Todo mundo gosta de descansar e até é bom, em certo ponto, a preguiça ela nos foi dada para dosar um pouco aquilo que, caso nós não tivéssemos preguiça, acabaria destruindo o nosso organismo, porque trabalhar demais acaba destruindo o corpo. Nós temos que descansar a cada 6 dias, né? No 7º dia. Alguns dizem que tem de ser especificamente no sábado, outros dizem que não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, se nós não tivéssemos a preguiça para dosar um pouco, trabalhássemos 24 horas por dia, a gente não durava 10 anos. Né? Então, tem de ter a preguiça. Só que o problema é quando o país é preguiçoso demais. Então, o que vai acontecer? Ele vai empobrecer. Então, vamos tornar o país mais preguiçoso e mais pobre? Então, vamos criar uma PEC, a PEC da preguiça. Né? Vamos diminuir a carga horária, né, para que as pessoas tenham cada vez menos capacidade de comprar qualquer coisa. É um país, como a gente vem dizendo aí, desgraçado mesmo. E vamos adiante aqui. Ó. Pai não é dono do filho, diz uma conselheira tutelar de Santa Catarina. Olha, pessoal, realmente um pai não é dono de um filho, porque ele é uma pessoa que não está aí para ser propriedade de ninguém. Nós temos o dever, como pais, né, de cuidar dessas crianças. Só que menos ainda a conselheira tutelar é dona de uma criança. Menos ainda o Estado, seja através de um governador, de um governante ali do executivo, ou de um legislador, ou do judiciário, ninguém deles é dono dessa criança. Só que eles tiram a autoridade dos pais que foram designados divinamente para cuidar daquela criança, né, por conta de alguns maus pais que deram, né, a oportunidade de a sociedade verificar, veja, a cada 100 pais tem um vagabundo ali que maltrata o filho, que não cuida. Então nós temos a autoridade de tirar o poder dos pais por conta de um. É isso que está acontecendo. Eles dizem o pai não é dono do filho, mas eles querem ser donos das crianças. Eles também não são. Não estou nem falando aqui do motivo aqui que entraram nesse assunto, aí, que é a questão do flagelo. Ali. Isso aí nem quero entrar nesse assunto aí do porquê que ela falou isso. Isso é uma outra questão. Agora, se os pais não são donos dos filhos e não são mesmo, mas eles são guardiões. Quem determinou a guarda desses filhos, mandando esses filhos para os pais,
não foi a conselheira tutelar, não foi o Estado, não foi autoridade nenhuma, isso foi Deus. Então, nenhuma autoridade tem direito de interferir na educação dos filhos e naquilo que os pais, né, entendem que seria o melhor para os seus filhos. Claro, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe sim algumas melhorias, né? Por outro lado, trouxe uma grande quantidade aí de interferência dentro da família, e aí a gente vê por que tem cada vez menos crianças educadas no Brasil, voltadas para o estudo, voltadas para o trabalho, cada vez mais falta de educação e falta de perspectiva para os jovens. Por quê? Porque as leis brasileiras são como essas leis aqui. Vamos diminuir a quantidade de trabalho. São leis que prejudicam as pessoas. Querem tornar elas vagabundas, mal educadas, narcisistas. Né? O que é um narcisista? Cada vez mais tem narcisismo. Por que abunda vídeos falando sobre narcisismo? Porque tem cada vez mais pessoas narcisistas. O que são essas pessoas narcisistas? São crianças que foram mal educadas, traumatizadas, etc. Por quê? Porque elas, o que é o narcisista? É aquela geração amante de si mesma, quer dizer, só pensa em si, não quer trabalhar, não quer saber nada. É a tal da geração nem-nem, né? Nem trabalha nem estuda. Então, esse Estado aí que quer tirar a autoridade dos pais, e já tirou, na verdade, não é que quer tirar, já tirou. O que fez com essas crianças? Tornou uma grande quantidade de pessoas sem perspectiva, sem futuro, e vão continuar fazendo, né? Porque eles acham que estão certíssimos. Eles são os donos da verdade. Uma cambada de... Bom, melhor ficar por aqui. Cientistas enganam as células T para resistir ao envelhecimento e encontram a fonte da juventude dentro delas. Eu falei para vocês que os temas hoje eram diversos entre si, né? Estudo confirma que células T geneticamente modificadas podem se tornar agentes anti-envelhecimento. Durante muito tempo, as pessoas procuraram uma maneira de permanecerem jovens, uma maneira que lhes desse a fonte da juventude. Acontece que os pesquisadores, não sei das quantas, estão dizendo que o segredo do anti-envelhecimento está dentro de nós. Surpresa, não é surpresa nenhuma. Óbvio que sempre esteve dentro de nós. Onde é que estão as duas árvores do paraíso? Do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna. Estão dentro do ser humano, porque o Criador, aliás, o Messias disse, o reino dos céus está dentro de nós. Ora, se o reino dos céus está dentro de nós, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da eternidade, da vida eterna, também estão dentro de nós. Então não é surpresa que aquilo que é a nossa composição genética pode ser modificado de novo para que a humanidade viva muito mais, como já viveu na antiguidade, até o ponto em que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, nós fomos modificados para viver aí aproximadamente 120 anos. Então é surpresa que a capacidade de criar o anti-envelhecimento esteja dentro de nós só para as pessoas que nunca pararam para refletir a respeito disso. Para mim não é surpresa nenhuma. Agora o grande problema é o seguinte: essa chave, que eu chamo de chave de Davi, que é a chave anti-envelhecimento, não está nas mãos da humanidade. Se a humanidade tentar mexer com o DNA humano para tentar criar o longevismo e viver mais, ou até o imortalismo, quer dizer, nunca perecer, ela vai criar uma verdadeira leva de monstros. As pessoas vão começar a ser deformadas. Mexer no DNA humano, essa ciência genômica que está vindo aí vai acabar em desastre. Essa é a verdade. A chave de Davi não está na mão da humanidade, está na mão do Criador. Como a humanidade é teimosa, já vai continuar nesse rumo aí e não tem jeito, infelizmente nós veremos muitos perecendo por conta disso. Eles acham que descobriram a chave do anti-envelhecimento. Eles só descobriram onde ela está, mas eles não conseguem decodificar, eles não conseguem hackear o DNA humano adequadamente. Eles podem até bagunçar a coisa, mas fazer funcionar adequadamente, não. É a mesma coisa que uma calculadora de 8 dígitos querer calcular como uma calculadora de 16 dígitos. O ser humano ele pode criar coisas inferiores a ele, ou até levemente semelhantes, mas nunca igual. Eles não vão poder criar um outro ser humano semelhante a ele e muito menos algo superior a eles.
Então, é a mesma coisa que o criador. Ele teve de criar. Então, ele entende. Ele é uma calculadora de possibilidades infinitas que entende essa calculadora inferior que somos nós, os seres humanos. Mas nós, arrogantes como somos, né, queremos, então, superar a capacidade de Deus. E vai dar para a cabeça. Né? Agora isso aqui, ó, pessoal. Outra situação. Alimentos provenientes da agricultura urbana têm pegada de carbono 6 vezes maior do que os produtos convencionais, mostra estudo. Bullshit, mentira. Né? E é uma mentira anunciada por mim há muito tempo. Eu não falava, pessoal, para vocês, que eles iam começar a dizer que o alimento que você produz ou dentro do seu quintal, seja no interior, seja numa cidade, ele iria causar ou algum tipo de flagelo para as plantas, ou teria uma pegada de carbono maior. Então quer dizer que agora a planta dentro da cidade ela causa uma pegada de carbono maior do que se ela for plantada na fazenda do Bill Gates, né? É isso. O que eles estão querendo com isso aqui? É tornar você refém do alimento vendido nas grandes redes. Se você não plantar, e eles vão proibir, eu tenho certeza e eu afirmo isso para vocês. Não agora, vai demorar um pouco, só que já começou o discurso, porque vocês sabem, nós temos aqui uma pequena classe de pessoas pensantes no mundo, no Brasil principalmente, né? Mas a maioria da humanidade é simplesmente idiota. Tanto é que caíram nessa questão aí de 2020 em diante. E a maioria das pessoas, conforme eles forem martelando esse tipo de coisa aqui, vai acreditar que uma horta, né, na casa do vizinho vai ser perigosíssima para eles. Vai ser perigosíssima para o mundo. Então eles vão denunciar os vizinhos futuramente que tiverem essas hortas quando isso for proibido. Porque vai ser proibido porque a maioria dos idiotas vai apoiar isso. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão ficando reféns de produtos alimentícios ultraprocessados, que não são alimento, não nutrem, apenas destroem o organismo humano, fazendo com que as pessoas vão embora desse mundo aí com 40, 50 anos, né? Quer dizer, o homem-máquina é utilizado até quando é útil para eles e depois eles vão descartando, através desse envenenamento desses produtos alimentícios destrutivos. Hoje, se você olhar dentro do supermercado, praticamente nada você pode comprar. Infelizmente, nós dependemos daquilo lá. Então, se você fizer uma boa seleção, sobra aí 10, 20% do que dá para comprar lá. E se você pudesse plantar em casa, ótimo, né? Mas daqui a pouco isso vai ser proibido também. Infelizmente, é o mundo governado por gente muito esperta e maligna, né? E governando pessoas muito idiotas e burras, falar bem a verdade. Mas não se preocupe, você vai ter uma Rose dos Jetsons, a Eve, o robô que pode cozinhar, limpar e proteger sua casa. Só que isso aqui não vai ser para você, né? Isso aqui vai ser para a classe dominante, né? Porque eles estão se livrando de você. Eles não precisam, cada vez menos eles vão precisar de pessoas, né? Então, coisas como o que a gente viu anteriormente vai abundar. Eles vão cada vez mais tornar o seu alimento um veneno. Enfim, esse robô aqui que pode realizar qualquer tarefa doméstica e ainda mantê-lo seguro já está vindo para o mercado, a tal da Ave. Né? Como eu tenho falado para vocês, isso aqui está num processo de início, né? Mas daqui a pouco nós teremos robôs como esses andando como pessoas, não com essas rodinhas embaixo. Ó, aqui está regando a planta, preparando a comida, isso aqui vai funcionar, pessoal, não é ficção científica. Eu tenho avisado vocês há anos e agora está aparecendo aí. Né? Aliás, eu tenho muita coisa alertada há anos. Né? Eu espero que muitos de vocês estejam se preparando. Porque não tem volta, isso aí não tem volta, infelizmente. Uma época eu achava que tinha, quando eu acreditava que o que faltava para as pessoas era ouvir as coisas que elas não sabiam. Só que depois, principalmente de 2020 em diante, eu mudei totalmente a minha forma de pensar. Porque ali eu percebi que o problema é que as pessoas são idiotas mesmo. Não é a questão de elas simplesmente não saberem as coisas, elas simplesmente não querem saber. Elas são cegas, elas são... Deixa para lá. Vamos adiante. Não é o caso de vocês, se fosse nem estavam aqui. Né? Agora isso aqui, pessoal, eu achei muito interessante. A pessoa me mandou, aliás, agradeço todos, como sempre, né, que vem me mandando essas matérias aí, esses links. Todos eles, né? Isso aqui é muito interessante porque essa é uma máquina que está fazendo uma escultura
né, de mármore, de granito. Né? E o que tem de mais já? Se uma máquina pode cozinhar, por que ela não pode fazer a escultura de granito? O que tem, pessoal, é que essas esculturas, nesse estilo dessa estátua aqui, e principalmente daquela outra lá cheia de detalhes, existem há séculos. Existe até uma discussão de como é que os artistas tinham a capacidade de criar algo como essa aqui, ó, que está aparecendo na tela, por exemplo, na antiguidade. Parecia feita com uma precisão matemática que apenas uma máquina podia fazer. Por quê? Porque, por exemplo, quando você faz uma escultura, você não tem como calcular matematicamente se você fizer um triângulo, por exemplo, como naquele vaso. Não tem como você calcular matematicamente exatamente igual as três faces, né, de uma escultura que se repete nos três ângulos. Né? A não ser que você seja uma máquina, por exemplo, esse robô. Como é que você vai fazer idêntico, milímetro por milímetro, cada leão desses, a não ser que isso esteja programado em uma máquina? Então, esculturas muito antigas, seculares, já tinham essa precisão assombrosa matemática. Então, como é que se explicava isso? Fora o fato de que elas eram perfeitamente niveladas. Né? Então, hoje nós estamos, na minha opinião, recebendo tecnologias aí que já existem há muito tempo. Existe há 3 séculos, já há 5 séculos. Eu já falei para vocês, a minha teoria é de que a humanidade já foi muito mais evoluída do que é há milênios e houve então aí um grande reset no passado, que se chama dilúvio. Né? Eu sei que é difícil para acreditar, quem ouve tudo isso que eu tenho dito aqui parece uma grande bobagem, eu fico me expondo aqui diante de pessoas que são simplesmente ignorantes no assunto, né? E o problema é que, desculpa falar assim, pessoal, não é para vocês, mas eu sei que de vez ou outra cai alguém de paraquedas aqui. E infelizmente essas pessoas não se dão ao trabalho de investigar o mundo em que nós vivemos de fato, e aí acabam nem tomando conhecimento disso aqui. Vamos adiante aqui. Pesquisadores ensinaram a inteligência artificial a mentir sem que humanos percebessem. Óbvio, a inteligência artificial ela vai atuar dentro da programação dela. Em algum momento ela vai se desprender daquilo que a humanidade programou nela, mas de uma certa maneira, até um certo ponto, ela vai se manter ali dentro. Então aquilo que está sendo utilizado para alimentar a inteligência artificial hoje é o progressismo liberal, esse pensamento comunista, socialista. Então, o que a inteligência artificial vai ser? Ela vai ser uma grande arrebanhadora de seres humanos. Para elas, o ser humano vai virar uma espécie de leitão na engorda, de ovelha, não sei. Algo que ela pensa assim, olha, eu tenho que, como uma abelha rainha, cuidar desse monte de mentecaptos. E aí ela vai impor um determinado tipo de regramento. E é mais ou menos isso que eles querem mesmo, porque o que é uma tecnocracia? Os tecnocratas, ou os técnicos, né, que são os positivistas, eles querem que tudo funcione dentro de um regramento racional, puramente racional, não emocional. E aí os seres humanos dentro do comunismo tentaram implantar isso, criar os homens-máquinas, mas os homens não são máquinas, eles são seres humanos, eles não trabalham de acordo com regras matematicamente estabelecidas. Tem pessoas que têm uma determinada personalidade, outros têm outra. E aí esses técnicos não se conformam. Né? Por exemplo, eles não gostam de governos governados por políticos. Eu também não gosto, né? Porque o político geralmente é o que tem de pior na sociedade. Geralmente, não sempre. Tem muita gente boa também. Né? Só que esses são poucos e geralmente sofrem muito no meio do restante. Mas eles ainda são muito melhores do que os técnicos, porque os técnicos eles decidem e pronto, como uma ditadura, como no período do flagelo. O pessoal lá, o técnico do jaleco branco, disse que era isso e acabou, e você tinha que acatar. E o político ele tem que ir manejando um pouco, porque ele depende da aprovação do povo. Né? Então o técnico ele se julga um filósofo, um rei filósofo, um iluminado, ele quer impor a vontade dele. Então, penso eu que pior do que um político ainda é um técnico no poder. Um técnico sem ter de responder ao povo. E o que é o técnico supremo? É o computador, a inteligência artificial. Então, eles vão dar esse poder a essa besta de inteligência artificial para governar. Esse é a tecnocracia, a democracia guiada pela tecnologia.
Não vai ser democracia, é um governo guiado pelas máquinas. Isso aqui não é grande novidade, é um chapéu que transforma pensamentos em palavras com a ajuda da inteligência artificial. Nós já estamos, o Brain GPT vem ajudar as pessoas incapazes de falar devido a doenças ou lesões. Então, é uma novidade nesse sentido, mas isso aí para nós, né, nós já mostramos para vocês coisas bem mais avançadas. Né? AI Act, o marco na regulação digital no mundo, está avançando. O acordo possibilitou uma inteligência artificial na qual se pode confiar, eles estão dizendo. Na verdade, é uma inteligência artificial que eles podem manipular e programar. Então, você, programador de inteligência artificial no futuro, talvez não seja ainda, não vai poder criar uma inteligência artificial que tenha um discurso, por exemplo, diferente daquele que eles impuserem pela regulamentação da inteligência artificial. Você pode confiar por quê? Porque vai manter o status quo, o discurso mainstream. Então, depois de uma longa discussão que começou na União Europeia, na Comissão Europeia em 2021, demonstrando a posição de vanguarda da União Europeia na regulação do segmento digital, a nova lei deve começar a vigir em 2025 ou início de 2026. Tá bom, pessoal? Então, procurem saber a AI Act, o que é isso aqui. E agora, mudando de saco para mala, uma tromba d'água foi registrada em praia de Florianópolis. Isso aqui é bem comum. Acho que muitos de vocês já viram isso aqui, mas eu queria deixar o registro nesse vídeo também. Então, quanto mais as pessoas têm se encalacrado na tecnocracia, mais sinais de que a natureza em algum momento vai reagir a essa tecnocracia. E outro sinal é esse aqui. Pesquisa inédita aponta que reservas subterrâneas de água estão acabando. Não é que estão acabando, a água ela não some. Se ela evaporasse para cima, então ela cairia de volta em forma de água. O que está acontecendo com a água? Ela não está congelando, porque, segundo o que nós estamos vendo, os mares estão saindo dos seus limites. Vez ou outra, já mostrei vídeos aqui do mar avançando para dentro de cidades. Então, o que está acontecendo? O oceano, por um lado, está se enchendo, mas as fontes de água doce que estão em lugares mais altos, né, às vezes 600 metros do mar, 500 metros do mar, estão baixando por conta da inversão magnética, muito provavelmente. Eu não vou afirmar isso, mas é a conclusão mais lógica, porque a água é diamagnética. Como é que você acha que a água vai nascer lá no topo de uma montanha? Por quê? Ela é diamagnética, ou seja, o magnetismo ele empurra a água para cima. E a água tem esse magnetismo contrário ao do magnetismo da Terra. Só que quando esse magnetismo se inverte ou enfraquece, a água desce. É a teoria que eu venho apresentando há tempo para vocês. Em a água descendo, as fontes de água debaixo da terra não são mais alcançáveis, a não ser que você perfure cada vez mais fundo. Entendeu? Então, pesquisadores mediram o nível das águas subterrâneas de 170 mil poços em mais de 40 países. Estão concluindo que as reservas estão acabando, mas estão indo para onde? Entende? Então, eles dizem que estão sendo consumidas, né? Mas não é assim. A água ela não some simplesmente. Se ela evapora, ela cai de novo. Mas enfim, né? Isso é só mais uma coisa que também nós não podemos mudar. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.